começando mais uma aula de português. Vamos iniciar um novo gênero hoje. Vamos falar um pouco sobre o gênero regra de jogo, tá, gente? Não é um gênero tão comum da gente trabalhar, mas é um gênero bem interessante que provavelmente vocês vão gostar de ouvir e de aprender, tá? Sobre regra de jogo esportivo, tá bom? E a gente vai falar um pouco sobre o vôlei, tá? O mini vôlei, na verdade, né? O mini voleibol, que é um vôlei adaptado para crianças de 9 a 11 anos. Esse é o texto que a gente vai interpretar sobre essas regras. Lá tem uma lista dessas regras e a gente vai interpretar essas regras, tá bom, gente? A atividade prática, gente, é uma interpretação dessas regras, então não tem nem muito o que explicar. Vocês vão ler esse texto e vão interpretar as perguntas de acordo com o que você lê, tá bom? Na página 32, tá bom? A atividade prática é da página 36 até a 38, certo? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como fazer a atividade de hoje. Ok, pessoal, aqui estamos, página 32. Vamos começar um novo gênero textual, certo? Não é um gênero tão comum da gente se estudar, ok? Eu particularmente não tinha trabalhado ele ainda, certo? Mas é um gênero que provavelmente vocês vão gostar, que é o gênero regra de jogo, tá, gente? Regra de jogo esportivo, tá bom? No caso aí, a gente vai ver a regra do jogo hoje, voleibol, tá? Mini voleibol, na verdade, que é para crianças entre 9 e 11 anos, tá bom? Seguinte, ó, existe uma infinidade de esportes. Ao praticar um esporte, é importante conhecer bem as regras e o regulamento dele. Observando as imagens, você sabe dizer o que esporte essas regras pertencem? Leia o texto a seguir com os colegas, tá bom? Então é o seguinte, gente, ó. A gente vai falar um pouco sobre voleibol, que é particularmente um esporte que eu gosto, tá? Não pratico, porque além de eu não saber fazer muito bem, né? Não tem onde praticar, enfim, não é um esporte tão comum de amadores, por exemplo, praticar, enfim. É um esporte mais para profissionais, mas é um esporte que eu, pelo menos, gosto muito de assistir jogo de voleibol, tá, gente? E aí, vamos ver um pouco das regras. Provavelmente vocês não conhecem algumas, vocês não sei se vocês praticam. Como eu disse, não é tão comum da gente praticar, tá? Aí temos algumas imagens, ó. Aqui no momento do saque, tá? Momento da defesa, bloqueio. Vamos nós. E aí vamos às regras, gente, ó. As regras, pessoal, eu não vou ler essas regras todas, tá? Porque são muitas regras, tem algumas páginas aí. Só que, tipo, a atividade é de interpretação e é pura interpretação das regras. É só perguntas sobre as regras do jogo e todas as respostas tem aí nesse texto. Então, vocês vão dar uma olhada aqui, né, na interpretação do texto. Como eu já disse, quando é interpretação de texto, não tem nem muito o que explicar, né, gente? Tem no texto, então vocês vão procurar. Regras de mini voleibol para crianças de 9 a 11 anos. Aspectos gerais. Eu vou ler aqui só os aspectos gerais, tá? O mini voleibol é jogado por duas equipes compostas de 3 jogadores cada uma, de acordo com as regras especialmente adaptadas à capacidade e à necessidade da criança. Ou seja, tem algumas regras diferentes do voleibol normal profissional, tá, gente? Por exemplo, o número de jogadores já muda, só é 3, né? O voleibol normal, se eu não estiver enganado, são 6, tá? Então esse é só para crianças de 9 a 11 anos e as regras são adaptadas a elas. No caso, vocês, né? São de 9 a 11, mais ou menos a idade de vocês, tá? São 3 jogadores, tá? São 3 jogadores e aqui as regras. Vou ler a primeira. Objetivo do jogo. 2 equipes jogam uma bola sobre a rede que divide a área de jogo, quadra. Cada equipe tenta fazer a bola tocar no chão da quadra adversária. Esta tenta impedir que isto aconteça. Enfim, você tem que derrubar a bola lá na marca, né, dentro da quadra adversária para marcar o ponto. Isso eu acredito que vocês saibam. E pronto. E aí vamos ter mais algumas regras, tá, gente? Ó, regra. E vocês vão observar essas regras aí, ó, tá? Sobre o saque, ó, que eu tava falando. A regra sobre o saque, tocando a bola durante o jogo. Tudo isso tem pergunta no texto sobre isso, tá, gente? Ó, jogo na rede, que é a hora do bloqueio, tá? Contagem de pontos. Ok, por aí vai. As perguntas da atividade de hoje, gente, é só sobre aquele texto, tá? Então, se vocês lerem lá, não vai ter dificuldade nenhuma, tá bom? Então, não tem nem muito o que explicar aqui o que vocês vão fazer. É ler o texto,
ver a pergunta, olhar no texto e responder. Só isso. Mas eu vou ler as perguntas para vocês aqui, tá? Marque com o X a resposta correta. As regras do mini voleibol são aplicáveis a todo praticante de vôlei? Vocês vão dizer, vamos lá, sim, aos adultos e às crianças, não apenas aos adultos, não apenas às crianças. E aí? Isso no começo do texto já disse, né, gente? São regras adaptadas para as crianças de 9 a 10 anos. Então, marque a opção correta aí. O mini voleibol adapta. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. O mini voleibol adapta qual esporte e de que forma? Adapta o vôlei para ser jogado com 3 jogadores por time. Adapta o vôlei para ser jogado com 6 jogadores por time. Adapta o vôlei para ser jogado com 3 jogadores no total. Moleza, gente, moleza, vamos lá. Qual é o objetivo do jogo? Qual é o objetivo do jogo? Não sair da quadra para pegar a bola, fazer a bola tocar na quadra do adversário, ou o time ficar mais tempo com a bola. O adversário aliás, o objetivo do jogo, gente, qual é? Tá muito fácil essas. Vamos ver se essas são mais difíceis. Releia os itens, objetivo do jogo e constituição da equipe. Quantos jogadores e quais recursos materiais são necessários para jogar o minivôlei? Ó, gente, aqui já está dizendo onde vocês vão procurar. Ó. Releia os itens, objetivo do jogo, tá? Que é lá no começo. E depois vocês vão ler constituição da equipe, tá? E aí vocês vão dizer quantos jogadores são necessários e quais recursos materiais são necessários para jogar o minivôlei, tá, gente? Não é o vôlei normal, o minivôlei. Se bem que se você ler isso aqui, objetivo do jogo e constituição do jogo está falando sobre o mini voleibol, então não tem erro, tá? Vai estar lá nessas duas opções, tá, gente? Opa. Vamos lá. De acordo com as regras, a quadra e a bola são de livre escolha dos jogadores? Explique. De acordo com as regras, a quadra e a bola são de livre escolha dos jogadores? Explique. Ou seja, podem jogar em qualquer lugar, pode escolher qualquer bola. Como é que funciona isso? Tem nas regras também, tá, gente? Sobre as regras do saque do mini voleibol, responda. Qual a importância do saque? Isso tem lá no saque, tá, gente? Tem a parte lá só sobre o saque, tá de azulzinho. Qual a importância do saque, tá bom? Que é onde quando vai começar o jogo, na verdade. É quando começa o jogo com saque e também na hora, quando um time faz ponto, aí parou, saca de novo, tá? E aí começa de novo. Como é feito o saque, gente? Isso também tem lá, tá? Você vai ver lá na hora na parte que fala sobre o saque. Após o saque, o que acontece se a bola tocar dentro da quadra do adversário ou a parte de fora da quadra? Bom, e aí isso é meio óbvio, tá? Se tocar na bola, se tocar dentro da quadra do adversário ou parte de fora da quadra, se tocar dentro é ponto, tá? Se tocar fora, isso tem lá na hora do saque também, tá, gente? Não sei se vocês estão ouvindo algumas pessoas falar, estão acontecendo alguma coisa aqui, gente. Pode ser que você escuta alguma vozinha aí, mas vamos lá, dá pra ouvir aqui, né? Após o saque, o que acontece se a bola tocar dentro da quadra do adversário ou a parte de fora da quadra? Tem essas duas opções. Se tocar dentro da quadra do adversário é ponto, né? Já estou dando minha resposta. Se tocar fora, veja o que acontece, tá? Complete as afirmações com pode ou não pode, tá? Durante o jogo de mini voleibol. O jogador pode ou não pode tocar a bola com a mão ou qualquer parte do corpo. Você vai colocar uma dessas opções, ou pode ou não pode, tá? O jogador pode ou não pode tocar a bola 2 vezes, exceto após o bloqueio. O jogador pode ou não pode apanhar, empurrar ou carregar a bola. O jogador pode ou não pode tocar os jogadores do time adversário. A bola pode ou não pode tocar objetos atrás, ao lado ou em cima da quadra ou da rede. Você vai botar só pode ou não pode, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais questões. Tem outra página, vamos nós.
Para que são usadas as interrupções em um jogo de mini voleibol? Gente, no mini voleibol, tanto no voleibol normal como no mini voleibol, né, tem os técnicos podem pedir tempo, que é as interrupções, né? Tá acontecendo o jogo, cada técnico tem direito a, acho que 1 ou 2 paradas por set, tá? E aí ele quer saber, a questão 5 quer saber para que serve, para que são usadas essas interrupções do jogo do mini voleibol. Leia os últimos itens das regras do mini voleibol. O último item, tá, gente? Leia o último item das regras do mini voleibol, lá no finalzinho. O que são rally e o rodízio? Você vai dizer o que são essas duas coisas. Você vai botar rally é isso, é isso, é isso, é aquilo. Rodízio é isso, é isso, é aquilo, tá? Tem lá, gente. Eu não estou explicando bem porque tudo isso tem lá. Então vocês vão só procurar lá, tá? Vocês vão só procurar e colocar aqui. O que acontece em caso de faltas? Quando acontece falta, qual é a punição ou o que acontece quando algum time faz falta? Complete as afirmações com os números abaixo, 2, 15 ou 30, tá? São necessários pontos para vencer o jogo. São necessários quantos pontos para vencer o jogo, gente? 2, 15 ou 30. Os times mudam de lado ao completar pontos. Os times mudam de lado quando completa 2, 15 ou 30 pontos. É preciso haver uma diferença de pontos para vencer o jogo. São necessários quantos pontos de diferença para vencer o jogo? 2, 15 ou 30? E é isso, né, gente? Beleza. Vamos lá, gente, ó. Então é isso, vocês vão responder de acordo com o texto, a regra do jogo, tá bom? Eu não expliquei bem detalhado, foi um pouco mais rápido, porque todas as respostas tem no texto, a regra do jogo, vocês vão só pegar as respostas lá. Então é só questão mesmo de interpretação, não é nem de interpretação, é questão de ler o texto e pegar as respostas, tá? Não tenha nada aí que não tenha no texto, certo? Então leia o texto com atenção, leia as perguntas, não sabe de cara, volta no texto, lê de novo e tá moleza, certo? Mãos à obras, tchau, tchau, até o próximo vídeo.